Antes de continuar, há algo importante que você precisa entender. Isso não é um diagnóstico, nem um rótulo, nem uma lista para te julgar. É uma forma de ouvir o que seu cérebro vem tentando te dizer há tempos. Porque muitas vezes, quando a mente não consegue gritar, ela começa a sussurrar através de comportamentos que parecem normais. Pequenos hábitos, reações cotidianas, pensamentos que tomamos como certos. E aí está o problema. Nós os normalizamos. A maioria das pessoas não percebe que seu cérebro não está falhando de repente, mas sim aos poucos. Não com um colapso evidente, mas com sinais discretos que se repetem dia após dia. Sinais que confundimos com manias, com traços de personalidade ou com simples defeitos humanos. Mas não são. Seu cérebro é uma máquina de sobrevivência. Quando o mundo se torna muito avassalador, quando a ansiedade, o medo ou a dor emocional não encontram saída, a mente busca outras formas de liberar essa pressão. E o faz através de comportamentos que lhe dão uma ilusão de controle, de alívio momentâneo, mesmo que depois venha a culpa, a vergonha ou o cansaço mental. A seguir, vamos analisar 10 comportamentos que parecem inofensivos na superfície, mas que na verdade são sinais claros de que o cérebro está pedindo ajuda. Começamos com o número 10. Você está sentado assistindo televisão. Nada de especial acontece. A série avança, o tempo passa, e de repente você percebe que está há 20 minutos coçando uma pequena imperfeição no seu braço. A pele já está avermelhada, talvez sangrando. E mesmo assim, você não para. Não é consciente no início. Simplesmente acontece. Isso não é um mau hábito nem uma mania sem importância. Chama-se transtorno de escoriação, ou skin picking compulsivo. Nesse momento, seu cérebro envia uma ordem clara e urgente. Há algo que precisa ser corrigido agora mesmo. E suas mãos obedecem sem questionar. Durante o ato, surge uma sensação estranha de alívio, como se finalmente algo estivesse sob controle. Mas quando termina, vem o contrário. Vergonha, culpa. Marcas na pele que lembram o que você acabou de fazer. Este comportamento costuma estar relacionado com a ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo ou experiências traumáticas. Quando o mundo exterior parece muito caótico, muito imprevisível, o cérebro cria um problema pequeno e controlável. Sua pele se torna esse problema. Algo que você pode tocar, modificar, dominar, mesmo que seja apenas por alguns minutos. Não é fraqueza. Não é falta de força de vontade. É o cérebro tentando sobreviver, buscando desesperadamente uma saída quando não sabe como lidar com todo o resto. São 2 da manhã. Você está na cama, com os olhos fechados, mas sua mente não descansa. De repente, reaparece uma conversa incômoda de 3 anos atrás. Cada palavra volta com uma clareza cruel. Ou talvez não seja o passado, mas o futuro. Diálogos que ainda não aconteceram. Respostas que você ensaia repetidamente para situações que provavelmente nunca chegarão. Isso se chama ruminação. Seu cérebro ficou preso em um ciclo, saltando constantemente entre o passado e o futuro, incapaz de permanecer no presente. Não é reflexão, não é análise útil. É uma repetição interminável que não leva a nenhuma solução. A ruminação é um sintoma central da depressão e dos transtornos de ansiedade. O cérebro acredita que, se reproduzir aquele momento mais uma vez, se o revisar de outro ângulo, finalmente conseguirá resolvê-lo. Mas nunca acontece. Cada repetição não traz clareza, apenas mais esgotamento emocional. Estudos mostram que as pessoas que ruminam têm uma probabilidade muito maior de desenvolver depressão maior. Não porque pensem demais, mas porque sua mente perdeu a capacidade de soltar. O que deveria ser uma ferramenta para aprender, se torna uma prisão mental. Seu cérebro não está sendo cuidadoso nem profundo. Está falhando em sua função básica de deixar você descansar. E quanto mais tenta consertar o passado ou controlar o futuro, mais te afasta do único lugar onde você realmente pode viver.
o agora. Alguém te conta uma notícia emocionante. Algo que, em teoria, deveria te alegrar. Você ouve, assente e responde com um simples "Ah, que bom". Ou talvez seja você quem recebe a notícia e não sente absolutamente nada. Seu melhor amigo está chorando na sua frente e dentro de você nada acontece. Nenhuma reação, nenhuma emoção, apenas vazio. Isso se chama embotamento emocional. E é uma das experiências mais perturbadoras que uma pessoa pode viver. O sistema emocional do cérebro para de responder, como se alguém tivesse abaixado o volume até quase desligá-lo. As emoções não desaparecem completamente, mas ficam amortecidas, distantes, distorcidas. Este estado pode aparecer em casos de depressão severa ou transtorno de estresse pós-traumático. Por fora, você pode parecer calmo, até forte, mas por dentro há uma sensação constante de desconexão, como se observasse sua própria vida através de um vidro embaçado. Você vê o que acontece, sabe como deveria se sentir, mas não consegue acessar isso. Não é frieza, não é maturidade emocional, não é autocontrole. É um sinal claro de que algo não está funcionando bem. O cérebro, ao se sentir sobrecarregado pela dor, decide fechar o acesso a todas as emoções, inclusive as boas. E o que resta não é calma, mas uma espécie de ausência que pesa mais do que muitos imaginam. Você envia uma mensagem. Passam 10 minutos, depois 30. 1 hora. Nenhuma resposta. Um cérebro normal pensa que a outra pessoa está ocupada. O seu não. O seu começa a escrever um filme inteiro na sua cabeça. Já não te ama. Está com raiva de você. Você fez algo errado. Vai acabar sozinho. Tudo desmorona a partir de um simples silêncio. Isso é pensamento catastrófico. Sua mente pega uma faísca minúscula e a transforma em um incêndio incontrolável. Um comentário ligeiramente seco do seu chefe se transforma, em segundos, na certeza absoluta de que você será demitido, de que perderá sua estabilidade, de que tudo dará errado. Não é preocupação normal. É uma reação desproporcionada que se ativa sem que você consiga detê-la. Esse padrão é característico do transtorno de ansiedade generalizada. O sistema de detecção de ameaças do cérebro para de funcionar corretamente. Começa a haver perigo em toda parte, mesmo onde não há. Não está te preparando para o pior. Está te punindo com cenários fictícios que parecem reais. O problema não é que você imagine consequências. O problema é que seu cérebro já não distingue entre possibilidade e realidade. Ele vive em estado de alarme constante, esgotando-o emocionalmente, obrigando-o a reagir a catástrofes que só existem dentro da sua mente. Alguém faz uma crítica mínima, apenas um comentário. E mesmo assim você sente como um golpe direto no peito. Um amigo demora um pouco mais do que o habitual para responder a uma mensagem, e sua mente reage imediatamente. Ele te odeia. Você fez algo errado. Você decepcionou alguém. A reação é instantânea, intensa, impossível de ignorar. E isso é conhecido como disforia sensível à rejeição, ou DSR. É extremamente comum em pessoas com TDAH. Funciona como um botão de pânico defeituoso, que se ativa a menor sinal de rejeição, mesmo quando essa rejeição não é real. Um olhar distraído, um tom neutro, uma resposta curta, podem parecer ataques pessoais devastadores. As pessoas que vivem com DSR costumam se tornar extremamente agradadoras. Buscam a perfeição, não por ambição, mas por medo. Medo de não serem suficientes, de falhar, de serem rejeitadas. O mais desconcertante é que a dor que sentem não é metafórica. O cérebro processa essa ferida emocional de forma muito semelhante à dor física, e dói de verdade. Não é hipersensibilidade exagerada, não é drama. É um sistema emocional que reage com uma intensidade desproporcional. Um cérebro que vive em alerta constante, antecipando a rejeição mesmo antes que ela exista e punindo-se pela simples possibilidade de não ser aceito.
Antes de sair de casa, você verifica a fechadura exatamente 7 vezes. Se perder a conta, começa de novo. Ou talvez você coloque os objetos da sua escrivaninha em uma simetria perfeita todas as manhãs. Se algo está minimamente fora do lugar, uma sensação intensa de angústia invade seu corpo. Por fora parece ordem. Por dentro, é urgência. Isso é transtorno obsessivo-compulsivo. Não se trata de ser meticuloso ou organizado. É a sensação constante de que algo terrível acontecerá se você não realizar uma ação específica. O ritual não é uma preferência. É uma exigência desesperada do cérebro para apagar o medo, como uma cerca elétrica invisível. Se você a cruzar, o alarme interno dispara. Uma pessoa com toque pode lavar as mãos até deixá-las em carne viva, não por sujeira real, mas para apagar um pensamento intrusivo. Pode revisar a cozinha dezenas de vezes, convencida de que um único erro causará um incêndio. O ritual oferece alívio por alguns instantes, mas nunca dura. A ansiedade retorna com mais força, exigindo que o ritual se repita, muitas vezes de forma mais intensa. É um ciclo cruel que consome tempo, energia e tranquilidade. Não é controle, é uma prisão. Você dá uma mordida na sua comida favorita, aquela que antes esperava com ansiedade e não tem gosto de nada, como papelão. Um amigo anuncia seu noivado e você sabe que deveria sentir emoção, mas por dentro nada acontece. Não há alegria, não há tristeza, apenas um vazio estranho e persistente. Isso é anedonia, a incapacidade de sentir prazer. É um dos sintomas mais devastadores da depressão. O cérebro tem um circuito do prazer. Quando algo bom acontece, ele se ativa, libera dopamina e surge a sensação de bem-estar. Com a anedonia, esse circuito está danificado. O sinal não chega. Você vai a uma festa, todos riem, conversam, aproveitam. Você sabe que deveria se divertir, mas se sente como um espectador, olhando sua própria vida de fora, desconectado. Existe a anedonia social, onde estar com outras pessoas se torna um fardo. E a anedonia física, quando a comida, a música ou o contato deixam de provocar qualquer sensação. Não é falta de gratidão. Não é indiferença. É um sinal claro de que algo profundo se rompeu na forma como o cérebro processa o prazer. Quando a alegria desaparece, não é porque não há motivos, mas porque a mente já não sabe como recebê-la. Você envia uma mensagem e não recebe resposta imediata. Sua mente reage instantaneamente. Você fez algo errado. A ansiedade aparece sem pedir permissão. Então você pergunta: você está bravo comigo? Respondem que não. Por um segundo chega o alívio, mas dura pouco. A dúvida retorna. E se eles só estão dizendo isso para não te machucar? E se não é verdade? Melhor perguntar de novo, só para ter certeza. Isso se chama busca excessiva de reafirmação. Não se trata de obter informações novas. A pessoa que pergunta já conhece a resposta. O que busca é silenciar uma sensação intensa de ansiedade. O problema é que, quanto mais se pede reafirmação, mais dependente o cérebro se torna dela. O alívio nunca se fixa, sempre se desvanece. Algumas pessoas chegam a confessar erros mínimos de anos atrás, esperando ouvir que tudo está bem. Não o fazem para incomodar. O fazem porque estão presas em um ciclo de angústia real. O cérebro tenta alcançar uma certeza absoluta em um mundo que não pode oferecê-la. E essa busca impossível se torna uma fonte constante de sofrimento, onde nenhuma resposta é suficiente e nenhuma segurança dura muito. Você passa 45 minutos rolando o Netflix e não escolhe nada. Permanece de pé no corredor do supermercado, olhando as caixas de cereais, até que alguém te observa com estranheza. O garçom pergunta o que você quer pedir. E embora seja uma pergunta simples, sua mente trava. De repente aparecem cenários absurdos, mas aterrorizantes. E se você escolher errado? E se a comida estiver fria? E se todos pensarem que você tomou uma má decisão? Isso é paralisia por decisão.
Não é indecisão normal, nem excesso de exigência. É um cérebro preso tentando evitar o erro a todo custo, esperando uma certeza perfeita que nunca chega. Assim, ele não decide. Ele congela. Minutos se transformam em horas, horas em dias. Esse padrão costuma estar relacionado com a ansiedade. Cada escolha cotidiana se transforma em uma situação de alto risco dentro da mente. E essa tensão se estende a tudo. Decisões de trabalho são adiadas indefinidamente. Relacionamentos ficam suspensos na incerteza. O medo de errar pesa mais do que qualquer desejo de avançar. Quase 1 em cada 5 adultos vive com ansiedade suficiente para transformar decisões simples em autênticas câmaras de tortura mental. Quando escolher algo que outros fazem sem pensar se torna insuportável, não é preguiça nem falta de caráter. É o cérebro enviando um sinal claro de que já não sabe como lidar com o medo do erro. Você pede demissão do seu trabalho sem ter outro plano. Compra uma passagem só de ida para um país que nunca visitou. Gasta dinheiro que não pode gastar e chama isso de espontaneidade. No momento, tudo parece intenso, libertador, quase inevitável. Não há pausa, não há reflexão, apenas ação imediata. O nome real disso é transtorno do controle de impulsos. O botão de freio do cérebro não funciona. Você sente o impulso e age instantaneamente, sem pensar nas consequências. Um cérebro saudável tem uma voz que diz: espera, o que pode dar errado? No seu, essa voz está ausente, como se tivesse saído de férias permanentes. Isso pode se manifestar como compras compulsivas que levam a dívidas asfixiantes, compulsões alimentares que terminam em culpa física e emocional, ou explosões de raiva que destroem relacionamentos importantes. Não é viver intensamente, é ficar preso em um ciclo constante de ação e arrependimento. Muitas pessoas tomam decisões que mudam sua vida em questão de segundos e passam anos enfrentando as consequências. O sistema de resposta ao medo do cérebro para de perceber o risco. Não porque ele não exista, mas porque a mente já não sabe reconhecê-lo. E quando o perigo desaparece do radar, o dano geralmente chega tarde demais. Então, o que tudo isso significa? Esses comportamentos não são simples peculiaridades, nem rótulos curiosos para explicar nossas manias. São janelas. Janelas que permitem ver como o cérebro está funcionando por dentro. E, às vezes, como esse funcionamento se desajustou sem que ninguém perceba. Reconhecer esses padrões não significa se diagnosticar nem se rotular. Significa entender. Entender que, se você se viu refletido em algum desses comportamentos, você não está quebrado. Você não é dramático. Você não é fraco. Seu cérebro não está falhando à toa. Ele está enviando um sinal. Um sinal forte, insistente, que tenta te dizer que algo precisa de atenção. O cérebro nem sempre sabe pedir ajuda com palavras. Às vezes o faz através de rituais, de pensamentos repetitivos, de impulsos incontroláveis ou de uma ausência total de prazer. São mecanismos de sobrevivência que, em vez de proteger, acabam causando mais dor. Mas mesmo aí, não há maldade nem defeito. Apenas um sistema que aprendeu a funcionar assim porque não encontrou outra saída. Ouvir esses sinais não é se render. É o primeiro ato de cuidado real, porque ignorá-los não os faz desaparecer. Pelo contrário, costumam se tornar mais intensos, mais barulhentos, mais difíceis de lidar com o tempo. Reconhecê-los é acender a luz do painel quando o motor avisa que algo não vai bem. Se algo do que você ouviu te parece familiar, preste atenção. Você não está sozinho. Não é uma falha da sua personalidade. É a luz de advertência do seu cérebro acendendo. E aceitar esse sinal, encará-lo de frente e ouvi-lo, é o passo mais forte e mais corajoso que você pode dar.